Senhor Jesus, divino amigo, benfeitor das nossas vidas, nos reunimos, Senhor, nesta noite entre amigos, familiares, e o Senhor é o nosso principal convidado. Abrimos, Senhor, as portas dos nossos lares, abrimos, Senhor, a porta do nosso coração. E te convidamos, Mestre, a fazer morada nas nossas vidas, a fazer morada no nosso coração, preenchendo de amor, de paz, de bondade. Pedimos, Senhor, que nos abençoe nesta noite, que nos envie os teus anjos, estes amigos de bondade e de luz, que nos visitam, que nos intuem, que nos enviam amor, paz e equilíbrio. Que possamos, Senhor, recebê-los com o nosso carinho, recebê-los com amor e com gratidão, pois sem a presença destes anjos em nossas vidas, não podemos trilhar o caminho do bem, o caminho do crescimento e do aprendizado. Pedimos, Mestre, que nos abençoe nesta noite de estudo, que as lições da noite do Teu Evangelho possam guiar as nossas vidas, guiar as nossas ações, guiar os nossos pensamentos para o bem, e que juntos possamos fazer luz para todos aqueles que necessitam, para irmãos nossos que sofrem e que buscam a luz e o amor. Tende compaixão, Senhor, de tanto sofrimento neste mundo, e nos ajude a fazer o bem para que possamos colaborar na construção de um mundo melhor. Fica conosco e nos guarde hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem. Vamos lá, então. Hoje vamos... Desliguei. A Deolinda está em condições de fazer uma pequena leitura, Deolinda? Se ve grande acá. Será que ela está? Não sei se ela me ouviu. Acho que ela não me ouviu. Ouvi sim, estou pegando um fone aqui para... Ah, ok. Aí, assim, prontinho. Vamos lá. Você pode ler essa primeira parte para a gente, por favor? Claro. Evangelho no Lar, de hoje, Centro Espírita Chico Xavier, 19 de setembro de 2021. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Mateus, capítulo 5, 7. Se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas, se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Mateus 6, 14 e 15. A misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam alma sem elevação nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Uma é sempre ansiosa,
de sombria suscetibilidade e cheia de fel. A outra é calma, toda mansidão e caridade. Ai daquele que diz, nunca perdoarei. Esse, se não for condenado pelos homens, sê-lo-á por Deus. Com que direito reclamaria ele o perdão de suas próprias faltas, se não perdoa as dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz que cada um perdoe a seu irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Há, porém, 2 maneiras bem diferentes de perdoar. Uma, grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem pensamento oculto, que evita com delicadeza ferir o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, ainda quando este último nenhuma justificativa possa ter. A segunda é a em que o ofendido, ou aquele que tal se julga, impõe ao outro condições humilhantes e lhe faz sentir o peso de um perdão que irrita em vez de acalmar. Se estende a mão ao ofensor, não o faz com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a toda a gente: vede como sou generoso. Nessas circunstâncias, é impossível uma reconciliação sincera de parte a parte. Não há aí generosidade. Há apenas uma forma de satisfazer ao orgulho. Em toda contenda, aquele que se mostra mais conciliador, que demonstra mais desinteresse, caridade e verdadeira grandeza da alma, granjeará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Allan Kardec, o Evangelho, capítulo 10. Obrigada, Deolinda. Alexandre, você pode fazer o segundo texto? O ferreiro intransigente. Comentávamos o problema da compaixão quando se abeirou de nós, antigo orientador, e narrou bem-humorado. Conheci um caso interessante na Idade Média, em que pequenina aldeia do velho mundo, que os séculos já transformaram, jovem ferreiro aproximou-se pelo rigor da justiça, integrando certa facção política, considerava todas as pessoas que lhe não esposassem os pontos de vista por inimigos a combater. Atribuliário e sectarista, imaginava os mais difíceis processos de perseguição aos adversários. A tolerância representava para ele um grave delito. Se alguém não rezasse por sua cartilha, ficava assinalado a ponto escuro. Disposto a contendas, embora a posição humilde que desfrutava, sabia complicar a situação dos desafetos, urdindo intrigas e cilada contra eles. Assim é que, certa feita, procurou o juiz que regia a comuna com benevolência e equidade e propôs-lhe a reconstrução do cárcere. A enxovia desmoronava-se. Benevolência a qualquer malfeitor provocava facilmente a evasão. As grades frágeis cediam ao assalto de qualquer um. Impossível o trabalho da detenção. Era necessário sustar o insulto à polícia. Oferecia-se desse modo para sanar o problema. Daria novo aspecto ao cubículo, prisão que fosse prisão. O magistrado, velho experiente e bondoso, observou: meu filho, a justiça deve ser exercida com amor, para que se não converta em crueldade, porque lá vem o dia em que precisamos ser justiçados por nossa vez. O moço, porém, insistiu. A cadeia menosprezada não merecia respeito. Tanto reclamou que atingiu o objetivo a que se propunha. Recebendo a concessão para reformar o cárcere, esmerou-se quanto pôde, deu nova feição às grades, criou um sistema de cadeados pela qual era impossível a escapatória, e no centro do acanhado recinto levantou pesada coluna de ferro, com algemas laboriosamente trabalhadas, impedindo a movimentação de quem fosse jungido a semelhante pelourinho. A ideia foi bem sucedida.
O serviço revelou-se tão eficiente que o jovem artífice foi procurado por autoridades de outros recantos e larga prosperidade abriu-lhe as portas. A novidade ofereceu-lhe fama e fortuna. Durante 20 anos, coadjuvado por operários diversos, o nosso ambicioso amigo fabricou prisões para numerosas cidades do seu tempo. Senhor de vasto patrimônio material, transferiu residência do vilarejo provinciano para uma grande metrópole. E, certa noite, supondo defender-se, cometeu leve falta que inimigos gratuitos se incumbiram de solenizar. O antigo ferreiro foi preso de imediato. Internado, mentalizou a ajuda de companheiros que o auxiliassem na fuga, mas, assombrado, reconheceu pela marca dos ferros que fora trancafiado num cárcere de sua própria fabricação, sofrendo rigorosa pena que, começando por acabrunhá-lo, acabou por infligir-lhe a morte. Terminada a história rápida, fixou-nos de maneira expressiva e rematou: somente a compaixão pode salvar-nos, soerguendo-nos do abismo de nossas próprias faltas. Qualquer punição extremada que receitarmos para os outros será como prisão do ferreiro intransigente. Os laços que armarmos contra o próximo serão inevitável flagelo para nós mesmos. Logo após, sem dar-nos tempo para qualquer indagação, sorriu com serenidade e seguiu adiante. Contos desta vida e de outra, Humberto de Campos, Chico Xavier. Obrigado Deolindo, Alexandre. Então iniciamos, né, a nossa fase de comentários. Convidamos a Val, se puder iniciar. Boa noite, então vamos lá. Nosso capítulo 10, que a gente conhece, né? Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Essa primeira parte é logo no comecinho do capítulo, perdoais para que Deus vos perdoe. Eu acho que é um texto que tem bastante coisa e que a gente poderia ir indo aos poucos, né? Ele vai falar do conceito de perdão e eu acho que seria interessante a gente fazer a diferença entre perdoar e se reconciliar, porque não é a mesma coisa. Quando a gente perdoa, não quer necessariamente dizer que a gente se reconcilia com a pessoa, ou que a gente deva se reconciliar, ou que a gente precisa se reconciliar. O perdão, do meu ponto de vista, ele é para nós. É um exercício que a gente faz conosco mesmo, de se libertar dessas algemas, né, que ele fala no texto. Eu gostei muito desse texto que a gente leu, e a gente tem que pensar nele de uma maneira simbólica, né, porque ali ele foi construindo, né, e ele ficou preso na prisão que ele mesmo construiu. E cada vez que a gente não perdoa uma pessoa, que a gente guarda a mágoa, é isso que a gente está fazendo. A gente está colocando uma algema lá na nossa prisão, né? A gente está se aprisionando cada vez que a gente faz isso. E por que no texto diz assim, se a gente não perdoar, Deus também não vai nos perdoar? Isso sempre foi, para mim, sempre foi uma questão difícil de entender, porque parece uma punição. Então, se você não fez, eu também não vou fazer com você. Mas se a gente for pensar do ponto de vista das leis de Deus, seguindo as leis de Deus, do retorno, do amor, é impossível a gente conseguir seguir em frente sem ter perdoado. Não é porque Deus está punindo a gente, é porque, segundo as leis do amor, é impossível. Como que você vai avançar guardando mágoa, querendo vingança? Não é uma punição, é um aprisionamento que a gente mesmo faz, é uma cadeia que a gente mesmo constrói e se fecha lá dentro. E não é Deus que colocou a gente lá dentro, foi nós mesmos porque a gente não quis perdoar. Então, acho que, para começar. Obrigado, Val. Realmente, se a gente olhar para essa história, né, com um aspecto profundamente simbólico que ela tem, né, ele transpõe aí como uma historinha, uma realidade profunda da vida, na verdade, né? Nós espíritas conhecemos a lei das consequências, né, da ação e reação.
E nós sabemos que tudo aquilo que nós engendramos, que seja por palavras, por pensamento, por atos, inicia processos na vida, né, com os quais a gente vai ter que se encontrar. Então, ele simboliza aí, né, alguém que criou prisões, e intolerância e rigidez extrema, né, com relação a tudo que o cercava, intolerância, e o final é que você acaba vítima, né, da tua própria criação. E eu acho que tem aí uma reflexão a ser feita que envolve muito profundamente a nossa psicologia pessoal. Tem palavras-chave aí, né? Por exemplo, intolerância. Eu não sou intolerante. Essa é uma análise que a gente tem que fazer, né? Por exemplo, há pessoas que se isolam do mundo, vivem numa bolha, porque não são capazes de viver com os outros, né? Desde que estão expostas a diferenças de pensamento, desde que estão expostas a situações em que precisam lidar com as diferenças, elas não conseguem, porque ou o universo funciona do jeito que ele tem na cabeça, ou então não tem como. Então, a pessoa, como não consegue mudar o mundo, ela muda, se afasta dele, né? Então, se nós analisarmos com profundidade o que está nessa mensagem, nós vamos ver que vai muito profundamente, né? Então, a gente às vezes não cria prisões físicas, mas cria prisões mentais. E, na verdade, a beleza desse texto, né, e isso faz a beleza dos textos de Humberto de Campos, né, que foi um grande escritor da Academia Brasileira de Letras, que há muita coisa escondida, né? Na verdade, quando nós, sem fazermos nada, né, já somos intolerantes ou não usamos de compaixão, o que ele quer dizer é que nós já estamos presos. Nós não vamos chegar numa prisão um dia que vai acontecer algo. Nós já estamos presos. Nós estamos amarrados no mecanismo de sofrimento, porque ele é a criação nossa. Então, Jesus nunca autorizou o erro, né? Ele nunca condenou os pecadores, mas ele condenou o pecado. Então, a mensagem da compaixão, da tolerância, da piedade, né, ela tem que ser vivenciada, não como um aplauso ao erro, mas como um reconhecimento de que nós todos somos frágeis, nós todos erramos. E eu finalizo dizendo que aqueles de nós que já conhecemos o Espiritismo o suficiente para ter começado o nosso processo de reforma íntima, de mudança de vida, se nós tentamos isso por um mês, honestamente, nós começamos a ter compaixão e piedade das pessoas. Porque é só quando você tenta mudar que você vê o quão difícil é e como é bom, né? Saber que a vida olha para nós com compaixão, com piedade, que ela nos dá novas chances de recomeçar. Porque é muito duro a impiedade, é terrível, né? E muitas vezes nós estamos encrencados nas nossas reencarnações, porque somos duros, porque somos impiedosos, e às vezes a nossa impiedade, a nossa dureza se esconde muito bem, porque a gente se esconde do mundo, a gente se afasta das pessoas, né? Mas se nós fôssemos chamados hoje a exercer poder, que Deus nos acuda, né? Muita gente ia ser pisado. Então a gente tem que se analisar com muita honestidade, né? Nós, talvez, ao invés de perguntar o quanto eu posso perdoar, ou quanto talvez a primeira pergunta que a gente deva se fazer é o quanto eu me conheço, para pedir perdão às leis divinas,
pelo que eu sou ainda e pelo que eu não sou capaz de ser ainda, porque nós estamos realmente diante de uma situação muito complicada, né? Basta ver que quando você pega uma pessoa, qualquer um de nós, você dá um pouquinho de poder, a pessoa já sai fazendo besteira, né? Você dá um pouco de dinheiro, a pessoa já sai fazendo besteira. Então, nós somos muito frágeis às tentações do mundo, aos velhos problemas da nossa alma. E quando a gente tenta mudar, a gente fala, meu Deus, que tem de compaixão, né? Porque realmente eu sou uma alma necessitada e preciso de ajuda. Então, vamos lá, né? Essa é a minha contribuição inicial. Passamos a palavra, então, para ouvir outros companheiros e companheiras. Bom, eu falo, então. É engraçado que às vezes a gente passa uma vida e não sabendo que aquilo essa falta do perdão é um grande problema, né? E que essa intolerância é um problema para nós, né? Que a gente está colocando armadilhas para nós mesmos, né? A gente está se aprisionando. E quando a gente conhece o Espiritismo, que a gente tem noção disso, aí você, né, tem aquele baque, assim, você fala, nossa, e agora, né? E é interessante quando você começa a tentar perdoar, a tentar ser menos intolerante, né? Mais paciente, o quanto faz bem para a gente, né? Às vezes você fala, nossa, traz uma leveza, a questão do perdoar, de esquecer as ofensas. Aí depois que passa, que você fala, nossa, eu consegui, traz uma leveza, uma paz de espírito tão grande. E foi engraçado que essa pandemia eu refleti muito sobre muitas coisas, desavenças do passado, coisas que eu remoí ainda, e eu fiz uma listinha, sabe? E foi engraçado que eu consegui contactar 3 pessoas dessa lista. E uma eu não obtive resposta, meio que eu fui ignorada, mas de uma certa forma me trouxe paz, porque eu consegui pedir perdão. Outra me respondeu, me perdoou e a gente ficou super bem, assim, dentro do possível. E uma outra me respondeu, mas ela me respondeu com a questão do perdão, como por dizer, como olha como eu sou generosa, né? E eu senti isso na resposta, nessa questão, mas de uma certa forma me trouxe, mesmo sabendo disso, que não foi um perdão de coração, foi mais por obrigação, porque essa pessoa também é espírita, mas eu me senti leve. Então, como traz leveza essa questão, né, de você ser humilde, né, de admitir o seu erro, pedir um perdão. E você fez tua parte. Sendo ou não perdoado, pelo menos a gente fez a parte e tentar sempre emitir, né, uma vibração de amor para aquela pessoa. E isso faz com que a gente também aprenda a se perdoar, né, saber que a gente está num caminho de evolução, que a gente não é perfeito, a gente está muito longe dessa perfeição, e quando a gente reconhece isso com humildade, a gente se torna mais tolerante com o outro, né? E respeita um pouco mais o nível de evolução do outro, e é isso. Mas eu queria, né, tipo, como que é? Remarquer? Ressaltar. Queria ressaltar essa questão da leveza, né? Que é ao contrário desse aprisionamento que o texto fala. Perfeito, Adriana. Muito bom. Abrimos para mais comentários. Yuri. Boa noite. Yo quería decir que muchas veces si nosotros nos sentimos lastimados y ahí tenemos el reflejo de decir, esa persona tiene que pedirme perdón. Nos suponemos que la gente tiene que pedir perdón a uno porque nosotros nos sentimos mal.
Entonces de ahí viene el rencor, que la gente no pide perdón, ¿no? Y yo pienso que muchas veces lo más difícil es perdonarse a uno mismo, ¿no? Buscar la manera de perdonarse, y también que el perdón es una necesidad que tenemos todos nosotros, que está como relacionada con nuestra paz de la conciencia, ¿no? Como dice Adriana, que esa necesidad de paz que viene también de nuestra inferioridad, cuando cometemos errores, es necesaria y trae paz, ¿no? Eso. Perfeito. Obrigado, Yuri. Vamos lá, palavra aberta. Vai ser Unícios. Está congelando. Nós tivemos um problema aqui com a internet, como sempre. Está dando para me ouvir? Sim, agora sim. Mas agora voltou, né? Mas que a palavra perdoar é a gente testemunhar o amor em torno de um perímetro, perímetro, em toda a caminhada da nossa vida. E nós não conseguimos, assim, perdoar, a não ser através de um exercício contínuo. Não tem como. Eu tenho que, por exemplo, se eu chego no supermercado, eu vou chegar lá para falar que o preço está assim, não sei o que lá, que está demorando muito aqui na fila, ou então uma pessoa está gritando muito, quer dizer, como é que tem uma sujeirada toda na rua, um monte de gente aí na rua julgada, quer dizer, a pessoa não exercita o amor em momento algum. O tempo todo a gente grita com o outro, né? Dentro de casa ou em qualquer lugar. Eu vejo assim que o perdão, ele ainda é só através de um exercício mesmo do amor. A pessoa começa no lar, exercitando o amor com os filhos, com a esposa, começa a fazer esse exercício em todos os lugares onde nós estivermos. A gente olhar sem criticar, sem tirar o mal de dentro de nós. A gente procurar sempre tirar o bem. Quando eu estou tirando o bem, o amor, eu estou perdoando. Porque perdoar não é só o outro, não. É perdoar mesmo, é banhar de amor, chover de amor em todo lugar onde nós estivermos. A gente, quando começa a fazer eu tenho observado, quando a gente começa a fazer o exercício do amor, a gente tem um imã que as pessoas aproximam da gente querendo carinho, querendo conversa, porque nós já estamos exercitando o amor, né? E quando você é muito duro, às vezes eu tenho uma dificuldade, e eu vou caminhar na rua, né, dar um passeio com a minha cachorrinha, eu noto um afastamento das pessoas, porque eu deixei de fazer o exercício do amor, tem que fazer todos os dias, toda hora. Então, o perdão, esse perdão que eu vejo, é uma chuva de amor que tem que partir de nós em todos os lugares onde nós estivermos. Seria mais nesse sentido. Perfeito, senhor Unícios. Eu aproveitaria, né, a fala da Adriana e do senhor. O perdão não só dá leveza, né, mas é impressionante como nós vemos, é muito bonito a visão ampla que a doutrina espírita nos dá de tudo isso, né? Porque a nossa impiedade, ela tem causado muito sofrimento, né? A nós mesmos e a todos aqueles com quem nós vivemos. E isso a gente tem que olhar com muita atenção, porque às vezes nós somos impiedosos no lar, nós somos impiedosos nas relações sociais, nós somos impiedosos nas relações familiares. Essa falta de piedade, de compaixão com o outro, tem nos levado a agir de uma maneira muito dura. E essa dureza de coração, ela tem detonado processos kármicos de longa duração.
né? Então, nós vemos, às vezes, nas reuniões mediúnicas, espíritos de grande dureza de coração perseguindo certas pessoas, indivíduos que estão vivendo processos obsessivos pesadíssimos. E o espírito diz, está me pedindo compaixão, por quê? Por que você está me pedindo compaixão? Ele aniquilou minha família, aniquilou minha vida, roubou tudo que eu tinha, tirou tudo que era meu, acabou com tudo que né, me traiu, era meu amigo, dizia que era meu amigo, me traiu. Então, a gente vê que são situações, a doutrina nos mostra que nós não escapamos, né? A gente morre, mas não escapa da vida. A gente tem que fazer face a tudo que criou. E quando uma pessoa perdoa, ela desamarra todo esse processo. Aquele que quiser continuar no ódio, que continue por sua conta própria. Né? Mas aquele que perdoa, ele sai desse círculo, né? Ele sai. É a leveza que a Adriana falou. Ele escapa dessa armadilha do destino, né? Ele não se amarra nessa roda que vai continuar girando e fazê-lo sofrer. Então, não é fácil o perdão. Não é fácil, e o que o seu Ulisses falou, que é um exercício constante, eu acho que é importantíssimo, porque perdoar a si mesmo, a pessoa que é dura com os outros, ela é dura consigo mesma, e quando ela comete um erro, ela pode cair num processo obsessivo muito grande, porque essa dureza leva a ter um complexo de culpa muito grande, que pode ser explorado pelos obsessores. A pessoa que é muito dura consigo mesmo tem uma tendência a se isolar do mundo, né? Eu prefiro não me envolver com ninguém, porque assim eu não tenho problemas. Então, há uma série de coisas aí que nós precisamos tomar cuidado, né? E quem já experimentou a dureza de uma pessoa, mesmo que seja por alguns segundos, né? A Adriana falou aí de uma amiga, né, que não perdoou. Eu lembro de um caso que eu fui também pedir perdão para uma pessoa, mas não foi bem pedir perdão, porque eu não tinha feito nada de errado, né? Mas eu sei que ela se sentiu ofendida, essa pessoa, porque eu apoiei numa eleição na escola uma candidata que não era ela, né? E ela tomou isso como uma agressão pessoal, ficou muito ofendida, muito chateada, porque se considerava minha amiga e tal. E aí eu fui, e ela falou, não quero saber de conversa, vai embora daqui, não quero. Eu falei, tudo bem, né? Como a Adriana falou, eu saí dali, né, em paz, falei, só vim aqui para te dizer que não é nada de pessoal, eu só achei injusto que aquela pessoa estava sendo, né, colocada para fora, depois de tantos anos de serviço, e eu apoiei ela por isso. Mas aí passou alguns anos, ela, né, recentemente me convidou para fazer palestra no Centro Espírita, né, então eu falei, bom, acho que ela me perdoou, né. Mas eu lembro também de um caso que nós construímos um edifício lá, um prédio, né, que a gente tinha um projeto familiar e, no fim, de repente apareceu lá uma pessoa, né, e falou, olha, vocês não podiam ter construído aqui. Eu falei, mas como assim, né? A corretora me alugou o lugar, eu construí. Não, mas não tem autorização, a proprietária aqui não... Bom, fui conversar com a proprietária, a situação foi toda resolvida, tudo depois, né? Mas assim, eu nunca me assustou, porque eu nunca vi uma criatura, eu falei, Jesus, o que é isso? Né? Uma pessoa que te fala assim, a lei é a lei, vocês estão errados, não é problema meu. A lei é a lei. Assim, eu vi uma dureza, que eu falei, Jesus, como é que essa pessoa vive? Como é que essa pessoa passa o dia consigo mesma? Né? Então, a gente resolveu lá, né, fez o que tinha que fazer, acertou as coisas, tudo. Mas você fala, o que é isso? Então, assim, uma pessoa dessa, ela está amarrada, né, em prisões, ela está amarrada num poste cheio de algemas e ela não se dá conta, né? Porque a hora que precisar da compaixão de alguém, né, é lei da vida. Se você é compassivo, se você é misericordioso, você vai ter amigos que vão te socorrer na hora, né? Porque ele fala ali, né?
Ele pensou nos amigos. Cadê os amigos? Não tem amigos. Né? Você construiu algemas a vida toda. Quem que vai vir em teu socorro, né? E quando a gente erra, quando a gente cai, a gente precisa de amigos. Né? E porque senão, né, quando você encontra as botas, né, da lei e da dureza, você pode ser esmagado, né? Então, eu acho que a gente tem que olhar para si mesmo, e se a gente se conhece de verdade e já fez o esforço de melhorar, não é possível que a gente não tenha um pouco de compaixão pelas pessoas. Porque tem gente que está errando por maldade. Mas com a visão espírita, a gente diz, meu Deus, ele não tem ideia de quanta algema ele está construindo para si mesmo no processo kármico. Tem gente que está errando por ignorância. Acha que está fazendo certo, ou acha que não tem problema o que está fazendo. E às vezes a gente julga, né? Como se fôssemos melhores, ou grande coisa, né? Ou como se aquilo não pudesse nos acontecer. E eu encerro aqui, mas uma coisa que eu penso sempre, pequenas mudanças no contexto de vida podem mudar toda uma encarnação. Porque nós não temos ainda a firmeza dos grandes espíritos. Né? Jesus está no templo com 12 anos, o que você está fazendo aqui, meu filho? Né? Eu estou cuidando do trabalho do Pai. Nós não temos essa firmeza. Né? Então, o primeiro que passa e nos chama, nós vamos. Então, nós estamos aqui por uma grande bênção de Deus. Eu falei para a Giovana hoje, quando eu encontrei o Centro Espírita, eu vinha de uma família muito, muito pobre, muito difícil, minha mãe tinha que trabalhar o tempo todo, não tinha tempo para os filhos, aquela situação das famílias, né, monoparentais no Brasil, com pobreza junto, com dificuldade. E quando eu encontrei o Centro Espírita, muito jovem ainda, aquilo foi uma família para mim. Mas e se fosse um traficante que tivesse me adotado? Teria eu, né, a capacidade na época para... Porque tudo que você quer quando é um jovenzinho de 12, 13, 14 anos é ter uma família, né? Só que a tua família pode ser uma família, uma gangue. Então, não podemos ter a pretensão de que, eu sou um privilegiado, eu sou capaz, eu sou uma pessoa que... Entendeu? Não somos. Pequenas mudanças, um apertãozinho no calo da pessoa e às vezes um monstro aparece. E não falo isso para ninguém aqui, eu falo porque eu me conheço. Né? Falo a alta voz porque me ajuda a me lembrar. Mas a gente tem que se conhecer porque nós não somos fáceis. César, essa questão do que você falou, né? Que quando a gente não perdoa, a gente está abrindo portas, né, para obsessão, né, tal. E é engraçado porque você falou lá, né, que você comentou dos meus exemplos, né, você falou, porque uma amiga não perdoa, na verdade, as duas pessoas conhecidas, né, que perdoaram, uma de coração, a outra mais ou menos. Mas quem não me respondeu que ignorou não foi amiga, não, foi meu irmão, gente. Isso que é complicado, porque foi por causa de problemas de família, mas... Então, isso daí é muito, muito pesado, assim, para mim, né? Mas, então, assim, eu sempre tenho notícias, sempre estou sabendo, né? Mas essa questão de abrir portas para obsessão, né? Porque é aí que eu vou comentar, que os meus sobrinhos sempre comentam, né, que ele não está feliz, que ele bebe muito, que ele mostra que está feliz, mas as pessoas veem nos olhos que a pessoa não está. Então, é complicado, né? É bem complicado. Então, assim, e a gente sabe, né, estudando a parte mediúnica, tudo, a gente sabe que essa questão do bebê, do vício, tudo, são, às vezes, obsessões que estão ali, tudo. Então, assim, a pessoa está abrindo portas, né, para obsessão e está criando
um karma, né? Está aumentando o karma cada vez. E então isso eu fico muito triste, né, com essa situação, mas não posso Mas você fazer fez nada. sua parte, né? Você Pois fez sua parte. Pois é. Agora o que você pode fazer é orar por ele. Exatamente. Orar por ele, e ele vai ter que dormir toda noite sabendo que a irmã pediu perdão para ele, né? E aquilo fica, né? Aquilo ecoa na alma da pessoa. Porque o outro te pediu perdão. Né? E quando você falou, às vezes é por ignorância, mas às vezes também não é nem tanto por, às vezes é por ignorância, ou também às vezes é por orgulho, né, por vaidade, então é complicado, né? Mas esse é o problema, né, Adriana, que nos leva a agir ou com dureza e criar obsessões, porque aqueles com quem nós agimos com dureza voltam depois, né, para dizer, e agora? Agora é minha vez. Né? Ou o não perdão em face da dureza, porque é muito difícil encarar uma pessoa de coração duro. É muito difícil, é assustador. A gente fica assustado. Mas nos dois casos, é o nosso orgulho. Então, esse é o problema que nós carregamos na alma, é uma doença, né? O termo é forte, mas é um câncer, é uma infecção viral poderosa que vai destruindo, tomando conta de tudo, porque é a maldita noção de personalidade, né? Eu sou importante, eu sou alguém, eu não posso levar desaforo, eu tenho que ser, né? E, na verdade, você vê, às vezes, pessoas que levaram desaforo, levaram tapa na cara, né? E se recolheram, ficaram, porque também não adianta não reagir, carregar ódio e raiva pelo resto da vida, né? A gente tem que também se entender. E os exemplos marcantes, né, que a gente tem, por exemplo, pessoas que pediram mensagens, né, que imploraram mensagens lá na reunião do Chico, ele entrega a mensagem na mão da pessoa, a pessoa lê e dá um tapa na cara dele, teve um que cuspiu na cara dele, falou isso, imagina que isso aqui é para mim, né? Imagina que isso aqui é... Então, você vê o efeito da perturbação e a agressão a alguém que está servindo ao bem, né? Então, o Chico, nesse dia, podia ter falado, chega, né, vou embora para casa, me deixa em paz, eu não tenho que aguentar isso. E às vezes, é isso que acontece com a gente, né? A gente, em face da dificuldade da vida, em face da dureza de lidar com as pessoas, com as incompreensões, né? De repente você tem uma pessoa que é amigo e de repente não é mais, né? E se fala, mas o que aconteceu, né? E às vezes a gente fala, então não, né? Então acho que é melhor não fazer nada, é melhor... Não, né? A gente tem que continuar, seguir em frente, não parar. A família não entende, a família não compreende, tal pessoa, o marido não vem junto, a esposa não quer saber. Né? Se a gente não aprender a andar com as próprias pernas, seguir em frente e ir construindo, né? Porque nós somos responsáveis diante de Deus de nós mesmos. Então, quanto mais rápido a gente aprender que perdoar salva, né, me libera de karmas que eu não tenho necessidade mais. Mas nós vamos viver isso tudo a cada dia, né? É o perdão em família, de um irmão que trai um irmão, de uma pessoa que por dinheiro passa em cima da outra. A gente vai vivendo essas situações, né? E é triste, como a Adriana falou, né? Você vai olhando, eu tenho casos na minha família também, você vai olhando, você fala, gente, a pessoa faz um caminhão de esforço, de sacrifício, de briga, por centavos. E aí você olha para a pessoa e você vê uma vida infeliz, triste. Você fala, vale a pena, né? E você sabe que não adianta falar nada, porque cada um vai encontrar seu caminho, na sua hora, no seu tempo. O que a gente tem que ter como preocupação é, eu entendi, o que é que eu estou fazendo? Eu entendi. Se eu realmente entendi, o que é que eu estou fazendo? Porque não adianta, nós não vamos dormir com a cabeça dos outros, nós não vamos dormir com o coração do vizinho, nós temos que responder por nós mesmos diante da vida. E quando a gente olha para Jesus,
Não tem, né? Não devia nada. Veio por amor. E aceitou tudo o que aceitou, né, para dizer o que para nós? Né, para dizer, olha, caminho da libertação é esse. Né? E aí vocês vão me falar assim, é o sofrimento, César. Não. O sofrimento vem porque a gente não sabe perdoar. É você se desapegar de você mesmo. O exemplo do Cristo é este. Eles estão maltratando o meu corpo. Eles estão cuspindo no meu corpo. Eles estão dando chicotada no meu corpo. Na minha alma, eles não podem tocar. Porque ele não se identificava com aquele corpo. Ele não se identificava com aquele homem daquele momento histórico, naquela situação de vida. E nós nos identificamos. Eu sou fulano, eu moro em tal lugar, eu tenho um cargo, eu sou uma pessoa assim, assado, né? E a gente é o ego, né? É o nosso ego. O que o Cristo mostra ali não é o sofrimento que é o importante, é ele aceitar o sofrimento, não tendo apego nenhum, né, ao homem que ele era naquele momento. Né? Ele era simples, mas ele era a alma. Né? Ele dá o exemplo ali da alma que está liberta, da alma que não está presa. Então é muito bonito isso, porque na cruz, né, ele vai dizer, Pai, perdoai-os, porque eles não têm a menor ideia do que estão fazendo. Então, imagina, né, um espírito desse, que ele olhava ali naquele momento, né? Aquela multidão ignorante, né, no dia do julgamento dele, né, pedindo para libertar um bandido e crucificar ele, né, o mestre, a luz. Então, assim, e ele tem nos perdoado, né? Só que perdoar, e estou me estendendo, me perdoem, perdoar não significa eximir a pessoa das consequências dos seus atos. O Cristo nos perdoou, mas nós estamos pagando o preço faz 2000 anos. Ele nos perdoou. Ele nos ama, ele tem enviado recursos. Hein? A doutrina espírita é o maior recurso enviado pelo Cristo, no meu humilde ponto de vista, nesses 2000 anos. Ele mandou São Francisco de Assis, São João da Cruz, Teresa d'Ávila, né? Ele mandou muita gente para nos guiar, mas a doutrina espírita é o consolador, porque vai ficar conosco para sempre. É uma ideia, é uma doutrina, não é uma pessoa. Né? Então, ele tem nos amado e tem nos enviado os recursos, mas nós estamos camelando faz 2000 anos, batendo cabeça na parede. Então, você não exime a pessoa das consequências, né? Você pode ajudá-la a enfrentar as consequências. Muito bom, vamos lá, porque eu já me estendi demais. Ouvindo todas as falas, né, o que me veio à mente, assim, colocando de uma forma figurada, é como se as energias que nós vamos gerando nesses momentos, assim, né, a falta de perdão, o rancor, tudo isso, é como se a gente fosse tecendo uma teia energética, que fosse, e a gente vai se prendendo e se enrolando nessa mesma teia, né, que seriam as algemas, né, que foi falado. E aí o perdão talvez seja, né, a forma de ressignificar toda essa energia, né, para que ocorra essa liberação, porque a teia ela não vai se desfazer do nada, né, ela precisa se transformar em algo, né, a energia precisa se transmutar. E aí é onde a gente tem que aprender, então, a olhar para a vida de uma forma diferente, né? E acho que é isso que o César falou também, né? Que o Espiritismo nos possibilita, né? A gente compreender a transitoriedade disso tudo, de quão passageiras são todas essas coisas que a gente dá tanta importância, que a gente permite que nos tragam tanto sofrimento, às vezes, né? E depois que a gente tiver
né, às vezes eu me pergunto assim, tá, quando eu morrer, que eu, né, chegar em algum lugar, e eu olhar para trás e eu perceber o tanto de energia que eu depositei nisso, o que será que eu vou pensar? Eu mesma, né? Nem digo de... Mas eu mesma, o que será que eu vou pensar, né? Muitas vezes também eu fico pensando assim, o que poderia ser feito? O que mais eu posso fazer além disso? Mas nós somos muito limitados, temos as nossas dificuldades, mas aí nesse momento eu lembro também, eu ouvi isso hoje e ficou tão marcado, que Jesus, quando ele ia fazer a explanação dele, né, que ele estava com as pessoas, geralmente na casa das pessoas também, nos mais chegados, e que todos sentavam ao redor dele quando ele ia falar, então ali tinha crianças, idosos, né, jovens, todo mundo, mulheres, homens, e ele passava aquela mensagem com tanta simplicidade, com tanta tranquilidade, que todo mundo entendia. Esse todo mundo entendia é porque ele falava simples, então cada um no seu próprio nível conseguia compreender. Então a gente conseguir se perdoar é a gente entender que a gente ainda é, como tu sempre fala, né, César, a gente ainda é pequeno, a gente ainda é criança espiritual, e que a gente vai passar por muitas dificuldades, muitos tropeços, e que isso é natural, é normal da nossa condição, né? Talvez seja orgulho e vaidade nossos querer ser mais do que somos, querer ser perfeitos, querer acertar sempre, e aí a gente não vai se perdoar quando erra, né, e quando não consegue fazer o que a gente acha que deveria conseguir fazer, né? Então, eu acho que o acolhimento é uma questão fundamental nisso, de se autoacolher. Vem cá, dá uma batidinha, se abraça, né? Se dá mais uma oportunidade de tentar mais uma vez e olhar para as outras pessoas como nós olhamos para nós, porque quando a gente aprende a se perdoar, a gente vai aprender a perdoar o outro. É natural. Se eu consigo entender que eu sou pequeno, se estamos todos juntos na mesma, é porque o outro também é tão pequeno quanto eu. Se eu me considero criança, se eu consigo desenvolver essa humildade, eu consigo ter o olhar para o meu irmão com esse mesmo olhar de aceitação e aí o perdão vai ser mais tranquilo. E aí a gente vai reprocessar essa energia. E essas teias que nos amarravam e que eram todas essas dificuldades serão, na verdade, propulsores, né? Para todos nós juntos. E a gente tem que lembrar que a gente não vai sozinho, porque para isso tudo acontecer, a gente está se relacionando com alguém, gerando esse tipo de energia. A energia é de ambos. E aí, então, ambos vamos lá, né, tentar resolver o processo. E a humildade entra também em a gente assumir, ter coragem de assumir que não depende só da gente, depende do outro também. A gente faz a nossa parte, né, como a Adriana falou, mas o que depende do outro, só que não significa que a gente vai se desvencilhar disso tudo, assim, porque é uma energia gerada a dois, ela vai ter que ser resolvida a dois de alguma forma. Então, vamos fazer a nossa parte, que já é 50%. Né? Era isso. Tua fala me lembra duas coisas, né? Rapidamente, esse acolho, autoacolho, né? O Chico costumava dizer que aqueles que erram pelo amor e não pela inteligência, pela arrogância, pelo orgulho, né? Aqueles que erram, mas que amam, eles se recompõem mais fácil, né? Porque o sentimento do amor, ele implica que você compreenda, que você seja compassivo, que você aceite as dificuldades tuas e do outro. Então, quando a gente vive é por isso que é importante, né, que a gente talvez use menos, né, o juiz interno que nós carregamos, né, e talvez desperte mais a mãe, o pai, né, o ser que acolhe, porque quando a gente erra,
Mas se a gente ama, né? Se a gente realmente ama as pessoas, ama a si mesmo, a gente é capaz de superar o erro, né? Se levantar. Mas se a gente carrega, né, essa atitude do juiz implacável, fica muito difícil, né? E uma outra coisa que eu achei muito interessante na tua fala, quando você falou da teia, né? Me fez pensar aqui, esse moço, né, esse ferreiro intransigente, ele viu o mal, né? Mas como é importante quando você vê o mal, você saber o que fazer dele. Ele pensou em construir prisões. Por que ele não pensou em construir escolas? Para que as crianças que seriam os futuros bandidos não chegassem àquelas prisões. Então, as grades, né, que ele construiu, as algemas, poderiam ter virado, né, bancos escolares, para impedir que crianças, né, se transformassem em bandidos no futuro. Então, nós somos especialistas em ver o mal. É fácil ver o mal, né? Ele está em nós, a gente reconhece ele facinho fora. Mas ver o bem, né, e construir soluções novas, é isso que Jesus está esperando, né? E é isso que vai mudar o mundo, não é? Né? Todo mundo sabe o que está errado no mundo, todo mundo sabe o que não está funcionando, né? Mas quantos de nós nos implicamos para evitar que o mal aconteça, né? Então, tem milhares de crianças hoje que podem não ser bandidos amanhã. Mas o que é que nós estamos fazendo para que eles não sejam? Né? Tem milhares de pais de família que estão lutando de sol a sol e que amanhã talvez caiam na tentação do roubo, do assalto, porque você não tem o que dar para a família comer. Você vai pegar na marra. Né? Então, o que é que nós estamos fazendo, né? Para que essas pessoas não caiam amanhã no desespero ao ponto, né, de pensarem no crime como uma possibilidade. Então, dureza, intransigência, egoísmo, né, tem custado muito caro para as nossas vidas. Muito caro. Né? Não é possível que a gente não canse de sofrer num certo momento, né? E diga, vamos fazer diferente, né? Vamos fazer de outro jeito, porque assim não está funcionando. O problema é que já faz milênios, né? E a gente não acorda, né? Então, vamos ter paciência, que aos poucos a gente vai acordando. Vamos pedir a Deus que isso se acelere, né? Porque a gente não tenha que sofrer tanto. Mais algum comentário final? Bom. Captei aqui que o silêncio quer dizer não. Então, se não tivermos mais nenhum comentário. Muita coisa, né, gente? A doutrina é uma bênção e a gente tem que não ter a pretensão de que já conhece tudo isso, né? Temos um longo caminho pela frente para poder realmente conhecer isso, para valer, né? Mas vamos lá, então, fazer a nossa prece. Senhor Jesus, divino amigo, divino benfeitor, nós nos reunimos, Senhor, em oração. Elevamos, Mestre, nossos corações em prece. Nada pedimos, nada mais podemos exigir, porque compreendemos a nossa situação. Nós nos reunimos, Senhor, para agradecer. Queremos apenas
como aquela multidão que te cercava pelos caminhos. Queremos apenas te ver passar, Senhor. Queremos apenas ouvir a tua voz ecoando pelos campos. Queremos, Senhor, ver tuas mãos que se estendem, abençoando os aflitos, abrindo os olhos dos cegos. Nós te pedimos, Senhor, como aquele cego na estrada de Jericó, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Faz-me ver, Senhor. Dá-nos, Mestre, o discernimento. Põe tuas mãos, Senhor, sobre os nossos olhos, sobre a nossa cegueira. O que estamos fazendo aqui? O que viemos buscar neste mundo? Por que ainda hesitamos tanto? Por que ainda nos apegamos tanto às nossas misérias? Senhor, estende as tuas mãos e que as escamas pesadas do egoísmo e do orgulho que carregamos na alma possam finalmente ceder. Nós te imploramos, Senhor, que ao menos uma vez na nossa história seja o nosso coração tocado pelo amor que nos leve a agir, e não mais a dor e o sofrimento. Que o teu amor contamine nossas almas, Senhor. Que a tua luz ilumine nossos corações, velhos e ressequidos. Que a água viva do teu amor faça renascer nossos corações. E que nós possamos, Mestre, produzir os frutos do amor, acolher aqueles que vivem conosco, abençoar todas as formas de vida neste mundo. Senhor Jesus, 2000 anos, e as tuas palavras, finalmente, Senhor, encontram eco no nosso coração. Quanta dureza nos afastou de ti, Senhor. Quanto a impiedade nos levou para longe do teu amor. Nós agradecemos, Mestre, por nunca nos ter deixado sós. Agradecemos estes amigos queridos que visitam nossos lares, que nos aplicam as energias do amor, da saúde e do equilíbrio, que nos convidam a olhar a vida com os olhos da imortalidade. Nós agradecemos, Senhor, e pedimos que as bênçãos desta noite caiam como uma chuva de luz sobre os corações necessitados, sobre as mães aflitas que veem seus filhos em perigo, sobre os pais que trabalham de sol a sol para sustentar suas famílias, para aqueles familiares que perderam um ente querido levado pelo suicídio, pela obsessão, pelas crianças, Senhor, que caminham sós nas noites deste mundo, pelos jovens que se perdem. Mas nós te rogamos com especial carinho
por aqueles jovens que trabalham e que estudam, pelos pais que lutam e continuam lutando, pelas mães que não desistem quando tudo parece perdido, por aqueles, Senhor, que confiam, que trabalham, que estendem as mãos aos seus semelhantes. Fique conosco, Senhor, que a tua luz ilumine as nossas vidas, que o teu amor ilumine os nossos caminhos nesta nova semana, e que as bênçãos do teu amor nos tragam a saúde, a paz e o equilíbrio. Fique conosco, Senhor, hoje e para todo sempre, Mestre. Que assim seja, Senhor.